Instinto materno existe? Meu nome é Camila Gaspar e você, já encontrou seu psicólogo? O amor materno, tido como instintivo e natural, na verdade é uma construção social e cultural que dita não só como os filhos vão ser criados, mas quem são os responsáveis por ele. Instinto, conceitualmente falando, é um impulso interno que o ser inconscientemente ele vai tentar garantir a sua sobrevivência, não só sua, mas também da espécie ou da prole. E quando se pensa em instinto materno, implica num comportamento da mulher em relação à maternidade tido como predeterminado, pré-existente, como se fosse um comportamento sabido de todas as mulheres, um comportamento inerente, que nasce com ela. É como se fosse uma programação de procriação e de criação das mulheres, como se elas não tivessem escolhas e uma vocação natural e obrigatória. E partindo desse pressuposto, a maternagem ela começa a ser relacionada com a maternidade. Uma função inerente, uma função feminina, que é consequência da sua condição biológica. Quando na verdade essa condição biológica, o fato de parir ou de engravidar, não deve estar diretamente relacionada com práticas de maternagem, já que existem mulheres que podem ter práticas de maternagem que não sejam saudáveis e efetivas em relação à criança. E a gente pode fazer uma comparação, um paralelo com a evolução histórica e com a religião, para perceber como essa maternidade instintiva ela foi uma produção da sociedade. Em relação à religião, podemos perceber, por exemplo, através da cultura judaico-cristã, que nós temos duas imagens contraditórias da figura feminina, contraditórias e ambivalentes, Maria e Eva. O paraíso perdido e o pecado original, eles são frutos de uma desobediência da mulher e de uma descoberta da sexualidade, levando a esta mulher predicados como suscetível ao pecado, que incita o pecado no homem, uma mulher fraca. Em contrapartida, nós temos a imagem de uma mulher que se converteu, uma mulher praticamente assexuada, sem prazer, frígida. Uma mulher que tem como a figura de uma função só de procriação e uma procriação que seja dentro do ambiente doméstico e sem prazer. Então, a mulher que é casada, honrada, de família, que cuida dos filhos e da casa, ela se afasta da imagem de Eva e se aproxima da imagem de Maria. E a partir daí começou a ser imposto a ideologia pela igreja e pela família de que a mulher ela tem que ser educada para o casamento, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para inclusive suportar as relações extraconjugais dos maridos, levando a maternidade como a única opção dessa mulher para se redimir do pecado. E historicamente falando, a mãe e os filhos nem sempre tiveram a mesma relação, como mais uma prova de que foi uma construção social essa ideia de maternidade instintiva e perfeita. Por exemplo, na Idade Média, as crianças elas não permaneciam durante muito tempo com suas famílias. Mais ou menos entre 7 e 10 anos, elas eram transferidas para outra família que seriam responsáveis pelas instruções dessa criança na condição de aprendizes. Ou seja, a criança, a partir do momento que conseguia dispensar dos cuidados da ama de leite ou da mãe, elas já eram tratadas semelhantes aos adultos. No século XVII é que começa a mudar um pouco essa história e existe surge um novo sentimento em relação à família e inclusive em relação à infância.
E o foco ideológico, ele passa da figura paterna, que é uma figura da época de muita autoridade, muito poder em relação aos filhos e à esposa, e passa o foco para o amor materno. Através da ordem econômica da época, com a ascensão da burguesia, começa a se incluir a sobrevivência da infância. E aí o discurso ideológico da época começa a mudar. Através de um discurso filosófico, de um discurso econômico e médico, começam a se incentivar práticas mais maternas da mãe em relação às suas crianças, fazendo com que elas sejam as responsáveis, né, pelos seus filhos. E nessa época mudam também alguns padrões, como consequência, alguns padrões da época, como o aleitamento. Os casamentos, na época, eles eram tidos como casamentos baseados em contratos, baseados na ordem econômica. E ele muda um pouco em relação, e vai para um relacionamento mais de afeto, mais de amor. Isso faz com que algumas relações, elas também mudem, as relações conjugais e familiares. Então, os filhos e os pais começam a ter um relacionamento um pouco diferente e também mudam os padrões dos relacionamentos entre esposas e os maridos. Agora, o discurso começa a ser: se a mulher ela é a única responsável pela procriação, então ela vai ser a única responsável pelos cuidados dos seus filhos e, consequentemente, os cuidados da casa. Essa começa a ser a ordem natural da época. Aí no século XVIII e XIX, começa a existir essa valorização do amor da mãe, essa valorização da rainha do lar, e a mulher começa a obter também autoridade e poder, mesmo que seja dentro do ambiente doméstico. E à medida que essa valorização e essas responsabilidades da mulher, elas se tornam maiores dentro de casa, como, por exemplo, o cuidado da criança, ela é responsável pela nutrição, pelo afeto, ela desempenha um papel de professora, de mantenedora dos vínculos afetivos da família. Começa também a se valorizar o sacrifício dessa mulher em relação à sua família, em relação aos seus filhos e seu marido. E isso faz com que cada vez mais elas se tornem aprisionadas num padrão que é imposto pela sociedade de uma maternidade perfeita, de uma maternidade que não erra. E cada vez mais que essa mulher ela se afasta desse padrão, causa sofrimento, causa culpa, porque é como se ela estivesse indo contra a natureza dela, né? A natureza de ser mãe e de ser uma mãe perfeita. Na década de 80, começam então a surgir também algumas mudanças de padrões em relação aos pais. Existem novas representações de ser pai e de ser mãe. O casal agora começa a elaborar e discutir como serão pais. Os vínculos afetivos com a criança, com o bebê, começam a acontecer logo no início da gestação e começa a se perceber que a presença do pai, ela é importante e efetiva no desenvolvimento infantil. E nesse período, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, elas começam a se incomodar em serem reduzidas à função materna. Claro, essa função ela ainda continua sendo central e obrigatória para esta mulher, mas elas não aceitam mais serem resumidas apenas a isso. E em relação a essa inserção no mercado de trabalho, trouxe também muitas transformações conjugais e familiares. Por exemplo, o foco educacional agora entre mães e filhas passam a ser focada na inserção do mercado de trabalho, no sucesso profissional. Homens começam a estarem mais presentes no ambiente doméstico. Claro, transformações bem sutis, transformações lentas e que levam muito peso e sobrecarga para a mulher. Apesar dessas transformações, ainda existem uma divisão de papéis antigas
e predominantes, apesar dessas mulheres terem adquirido novos papéis. Isso é confirmado através de uma manutenção de socialização diferenciada entre meninos e meninas. Por exemplo, a maternidade ela ainda é essencial para a identidade, a construção da identidade da mulher. E aí, o sucesso profissional, ele ainda é extremamente importante para a formação da identidade masculina. Então, percebe-se que essa mulher ela é diferente, ela tem interesses novos, ela é uma mulher nova, mas está baseada ainda em uma sociedade e exigências dessa sociedade arcaicas. Exigências essas que aprisionam um padrão de maternidade perfeito. Dessa forma, traz uma nova, uma sobrecarga nesta mulher, porque essa mulher ela desempenha agora a função de provedora da família. Quando não complementa o sustento da família, ela é a única provedora, mas ela também continua cuidando da casa, cuidando dos filhos, do marido, mantendo as relações e os vínculos familiares. Então essa mulher entrou no mercado de trabalho, ela não deixou de ser menos mãe por isso, porém os homens eles não passaram a ser mais pais na mesma proporção. E aí a gente percebe que essas mulheres elas respondem meio que automaticamente a esse padrão de maternidade perfeito. Mulheres que não foram preparadas para serem mães, para casar como suas mães. Mulheres que não tiveram vivências com crianças na infância como suas mães, mas que são cobradas por essas mesmas exigências, antigas exigências da sociedade. Tornando culpa e maternidade como sinônimo. Porque, apesar delas não serem preparadas para isso, única e exclusivamente, mas durante a infância, a menina ela é criada para ser terna, para ser tranquila, para ser feminina, para ser compreensiva, para ser uma mãe perfeita. E quando ela tá na vivência da maternidade, ela tem sentimentos ambivalentes, sentimentos diferentes desse que foi exigido, na qual ela foi preparada. Ela se sente insegura, triste, incompreendida, se sente pouco amparada algumas vezes. Então traz um conflito entre o que foi exigido e apresentado e o que de fato ela vivencia. E trazendo culpa, trazendo sofrimento, trazendo um adoecimento psíquico, porque ela não consegue se encaixar naquele padrão, ela não consegue entrar naquela caixinha que foi determinada pela sociedade. Quando na verdade a maternidade ela é construída. Não é porque nasceu um bebê que nasce uma mãe. E não é porque a mulher é mulher que ela já nasceu mãe. Na verdade, isso é uma construção que leva em consideração alguns fatores. Uma construção individual, que leva em consideração a individualidade da mulher, o contexto no qual ela está inserida, a sua história de vida e a história de vida das mulheres dessa família. Leva em consideração também o seu desejo de maternar, mas também leva em consideração as pessoas que estão envolvidas. Não só o pai, mas também o bebê, que por muitas vezes é considerado como reativo ou passivo na relação, quando na verdade o bebê ele é um ser ativo, um ser que interage com o seu mundo e com seus objetos, e um ser que se engaja nas trocas e nas interações significativas e emocionais com os cuidadores. Então é preciso deixar um espaço para que essa mulher ela busque internamente toda a potencialidade que ela tem e que ela construa essa maternidade de forma possível para a realidade dela e não daquela maneira que foi colocada, daquela maneira que é exigida, mas uma maternidade que seja construída. Existem 1001 maneiras de parir, 1001 maneiras de acolher o bebê, 1001 maneiras de apresentar o mundo a esse bebê, 1001 maneiras
de acolher o seu sofrimento e sua singularidade. Então nada mais natural que exista 1001 maneiras também de construir essa parentalidade. Na verdade, se utiliza o termo co-construção, porque é uma construção de todos os envolvidos. Como tudo na vida que foi construído, pode ser desconstruído e reconstruído. Não é porque se tem um filho que necessariamente se terá uma mãe. Esses termos não se confundem. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. E te convido a se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar mais vídeos. E caso queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, os meus dados estão na descrição do vídeo. Até mais!